Quando falamos em Velho Oeste, imediatamente surgem na nossa mente imagens criadas pelo cinema. Xerifes durões com estrelas brilhando no peito, cowboys solitários que vagam de cidade em cidade, e duelos marcados para o meio-dia em ruas poeirentas, sob os olhares tensos de toda a população. Essa é a versão que Hollywood vendeu para o mundo durante décadas. Mas será que era realmente assim? A verdade é que a maioria dessas cenas jamais aconteceu da forma que você imagina. Hollywood transformou episódios isolados em clichês, exagerou a violência e criou arquétipos que não existiam na vida real. A rotina de um cowboy era muito menos glamourosa, os duelos eram raríssimos e até a composição das cidades era bem diferente do que você costuma ver na tela. Hoje, vamos separar mito de realidade. E eu já adianto, o Velho Oeste real pode até não ter sido tão espetacular quanto das telas, mas era um lugar ainda mais fascinante, cheio de contradições e surpresas. Nos filmes, como em Matar ou Morrer ou Sete Homens e um Destino, cada cidade parece ser um campo de guerra. Tiros são disparados a todo momento, e cada salão é palco de brigas mortais. Mas registros históricos mostram que, embora a violência existisse, ela não era tão constante quanto Hollywood faz parecer. Cidades famosas como Dodge City, Tombstone e Abilene ficaram marcadas pela fama de violentas, mas estudos feitos por historiadores como Robert Dijkstra, em The Catley Towns, revelam que em muitos anos essas cidades tiveram menos homicídios que grandes centros urbanos como Nova York ou Chicago na mesma época. Em Dodge City, por exemplo, há registros de anos inteiros com apenas 1 ou 2 assassinatos. Isso não significa que o Oeste fosse pacífico. Brigas em salões, assaltos a diligências e ataques a trens realmente aconteciam. Mas Hollywood multiplicou esses eventos, transformando-os em rotina. O resultado é que a imagem popular do Oeste virou um lugar sem lei, onde a morte estava em cada esquina, algo que simplesmente não corresponde à realidade histórica. Uma das imagens mais icônicas criadas por Hollywood é a do duelo marcado para o meio-dia. 2 homens se encaram em silêncio, mãos sobre os coldres, enquanto toda a cidade observa. Essa cena ficou eternizada em filmes como Matar ou Morrer, de 1952, e se tornou quase um símbolo do Velho Oeste. Na realidade, duelos desse tipo eram raríssimos. A maioria dos confrontos acontecia de forma inesperada, discussões em bares, brigas por jogos de cartas ou emboscadas em becos. O famoso duelo entre Wild Bill Hickok e Dave Stutt, em Springfield, no ano de 1865, é um dos poucos registros de um confronto em praça pública que se assemelha ao que o cinema mostra. E justamente esse episódio serviu de inspiração para Hollywood criar a cena clássica do duelo. Mas o que o cinema não mostra é que as armas da época não favoreciam esse tipo de confronto. Revólveres como o Colt Navy ou o Colt Pacemaker eram pesados e demorados para sacar. Ninguém treinava saques rápidos, como vemos nos filmes. Era muito mais comum um disparo a queima-roupa do que uma troca de tiros ensaiada. O duelo limpo, com hora marcada, foi mais uma invenção hollywoodiana do que uma prática cotidiana. Se Hollywood tivesse retratado a verdadeira vida dos cowboys, dificilmente esses filmes fariam tanto sucesso. No cinema, vemos cowboys retratados como heróis românticos, aventureiros solitários e livres, como em Rastros de Ódio ou Meu Ódio Será Sua Herança. Mas a realidade era muito menos glamourosa. Um cowboy comum passava de 12 a 16 horas por dia montado, conduzindo gado por centenas de quilômetros em condições duríssimas. Dormia ao relento, enfrentava tempestades, enchentes, calor extremo e frio cortante. A alimentação era simples e repetitiva: carne seca, feijão, pão duro e café fraco. O pagamento era baixo, em média, $30 a $40 por mês, o equivalente ao salário de um operário comum, sem os perigos e sacrifícios da vida na estrada. Além disso, a maioria dos cowboys não era formada por homens brancos adultos, como Hollywood mostra. Muitos eram adolescentes de 16 a 25 anos, buscando uma forma de sustento. Um número significativo eram ex-escravizados, mexicanos e até nativos americanos, que encontraram na pecuária uma chance de sobrevivência. A solidão também era parte constante dessa vida. Durante semanas, os cowboys mal viam cidades, mulheres ou familiares. O cowboy real não era um herói cheio de estilo, mas sim um trabalhador rural mal pago, coberto de poeira e cansaço.
Hollywood dos anos 30-60 mostrava um oeste quase exclusivamente branco. Mas a história mostra um cenário completamente diferente. Pesquisadores como William Loren Katz, no livro The Black West, revelam que cerca de 1 em cada 4 cowboys era negro. Muitos eram ex-escravizados que encontraram na vida no campo uma oportunidade de sustento e, em certa medida, liberdade. Além deles, havia um grande número de mexicanos, descendentes diretos dos vaqueiros espanhóis que introduziram muitas das técnicas de manejo de gado. Nativos americanos também desempenharam papéis importantes, assim como trabalhadores chineses, especialmente na construção das ferrovias. E não podemos esquecer as mulheres. Apesar de Hollywood reduzir seus papéis a dançarinas de salão ou damas em perigo, muitas foram pioneiras, fazendeiras, professoras, médicas e até donas de negócios respeitados. A diversidade do Velho Oeste foi apagada pelo cinema porque, na época em que esses filmes eram produzidos, o preconceito racial e de gênero ainda era muito forte em Hollywood. Outro ponto que o cinema sempre distorceu são as armas. Nos faroestes, pistoleiros disparam balas infinitas, como se os revólveres fossem metralhadoras portáteis. Mas os revólveres mais comuns, como o Colt Single Action Arm, tinham apenas 6 tiros. E, por segurança, muitos cowboys carregavam apenas 5 balas, deixando uma câmara vazia para evitar disparos acidentais. Após os disparos, era preciso recarregar bala por bala, um processo lento e arriscado em meio a um confronto. Rifles e espingardas eram, na verdade, mais comuns em muitas situações, principalmente para caça ou defesa de longa distância. Além disso, tiroteios demorados, como vemos em filmes como Os Imperdoáveis, eram praticamente inexistentes. A maioria das trocas de tiros durava poucos segundos. Muitas vezes, apenas o ato de sacar a arma já encerrava a briga. A realidade era bem menos cinematográfica, mas também mais tensa, porque a vida de alguém podia acabar em um único disparo. Por fim, vamos falar das cidades. Nos filmes, elas aparecem quase sempre como vilas poeirentas, decadentes e cheias de pistoleiros. Mas a verdade é que muitas dessas cidades eram prósperas e vibrantes. Cidades como Deadwood, Virginia City e São Francisco cresceram rapidamente com as corridas do ouro e da prata. Havia jornais, escolas, igrejas, hotéis e até teatros que recebiam companhias vindas do leste dos Estados Unidos e até da Europa. Segundo o historiador Richard White, em It Is Your Misfortune, and None of My Own, o Oeste era muito mais urbano e conectado do que Hollywood costuma mostrar. É claro, algumas cidades acabaram se tornando fantasmas após o fim da mineração ou das rotas de gado. Mas, no auge, eram centros de comércio, cultura e vida social. Imagine assistir a uma ópera em plena década de 1870 em Virginia City, enquanto Hollywood insiste em mostrar apenas ruas poeirentas e tiroteios. Essa era a verdadeira face do Oeste. Hollywood criou um velho oeste cinematográfico, duelos dramáticos, pistoleiros imbatíveis, cowboys heróicos e cidades sempre à beira da destruição. Mas a realidade era muito mais complexa. O Oeste foi, sim, palco de violência em certos momentos, mas também foi um lugar de trabalho duro, de diversidade e até de prosperidade. E agora eu te pergunto, qual desses mitos mais te surpreendeu? O dos duelos ao meio-dia, o dos cowboys glamourosos ou a diversidade esquecida? Deixe seu comentário aqui embaixo, porque eu quero muito saber a sua opinião. E se você gosta de descobrir a verdade por trás do Velho Oeste, já se inscreve no canal, porque nos próximos vídeos vamos explorar ainda mais curiosidades e histórias do Velho Oeste. E não esqueça de entrar na nossa loja na Amazon, com livros sobre personagens e histórias do Velho Oeste, e uma lista com filmes clássicos para você assistir no conforto da sua casa. O link está aí na descrição. Você também pode ter 30 dias grátis na Amazon Prime Video, para ver esses filmes clássicos de faroeste e outros gêneros sem precisar comprá-los ou alugá-los separadamente, é só conferir os links. Te espero em um próximo vídeo aqui do canal, hein? Até já!